E já não é mais teste, agora é público e você pode ter acesso à expansão SSD NVMe do PlayStation 5. E isso é extremamente empolgante desde a última atualização do console. Tão empolgante que acredito que tenha gente fazendo maus negócios. Sério mesmo, vem assistir esse vídeo, vem aprender como coloca o SSD NVMe e vem entender que não é essa festa. Vem comigo! Esse conteúdo só é possível graças aos nossos parceiros. Na DVD Mall você pode adquirir o Windows 10 Professional original com um grande preço ainda utilizando o nosso código DG20 para ganhar 20% de desconto nesse e em outros pacotes de software, além de pagamento facilitado de várias formas, incluindo Bitcoin. Tá esperando o quê? Ou você pode adquirir também Kaspersky, antivírus profissional com modo game e o modo Safe Money para te proteger nas transações. No DG é assim, você assiste e você também tem descontos incríveis com os nossos parceiros. Participe e apoie o canal. Bora então, vamos falar com felicidade, óbvio, é claro, é lógico, demorou bastante, mas chegou a expansão SD NVMe para você que quer expandir aí o armazenamento do seu console PlayStation 5, seja ele num modelo com ou sem o Blu-ray. Legal, bacana, né? Eu não tenho falado nos últimos vídeos, mas eu acho que a galera não tem lembrado de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar. Vambora, né, gente? Vambora, não é só assistir, vamos participar um pouquinho também. Dito isso, a Sony aí lançou seu último update. Cara, é muito simples você colocar. Saiu na internet inteira, como sempre a galera gosta de ser meio redundante e repetir as mesmas coisas. E, cara, eu não vou abrir o console e te mostrar como coloca o SSD NVMe, porque, cara, quem fez majestosamente isso foi a própria Sony. Aliás, apesar dela ter complicado um pouco o processo de expansão, como nós criticamos anteriormente ela fez um excelente suporte sobre essa expansão, tanto no site oficial do suporte, quanto também no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição, você já está vendo os vídeos aí. O processo de você instalar é muito simples. Você vai fazendo uma leve pressão sobre a tampa do seu PlayStation 5, você vai retirar ela, pegar uma chave Phillips e desparafusar aí o local de armazenamento do seu SSD NVMe. Existem algumas regras do jogo que você tem que seguir. Existe a nomenclatura, né? Aliás, a numeração dos modelos compatíveis, e essa numeração é de acordo com o tamanho. E você deve respeitar, você já está vendo na tela as numerações dos modelos nas especificações que você deve ter em mente para comprar o SSD NVMe. Ele tem que ser PCI Express Gen 4, ou seja, quarta geração, e no mínimo ter 250 GB de armazenamento para ser compatível. Nada além disso, de PCI Express 4 ou abaixo de 250 GB, não será compatível e você terá que ver essa tela aí no finalzinho do processo pedindo para que você retire. O console nem vai permitir que você inicie. Essa é toda a experiência que você precisa saber. Ou seja, muito simples. Para quem até tenha preocupação de GOT, mas eu vou encaixar errado, cara, que complicado. Meu, não tem como você errar porque ele só encaixa de um lado. Então, se não tá encaixando, não força na brutalidade. Vira do outro ladinho e coloca aí. Geralmente, o dissipador fica para cima. Geralmente não, ele sempre fica para cima. Falando de dissipador, esse é um ponto importante que você deve ter em mente do dissipador, porque ele tem aí um tamanho específico, 2.5 milímetros, segundo a própria Sony. Ou seja, se você comprar já um SSD NVMe com dissipador e ele for acima disso na altura, pode trazer um problema de compatibilidade. Beleza. Caso isso ocorra e você compra o SSD NVMe, existe uma solução, aliás, existe duas: você devolver ele e comprar outro, ou simplesmente você retirar o dissipador dele e comprar outro dissipador separado. Você também pode comprar um SSD NVMe sem o dissipador e comprar o dissipador separado. Vende dissipador de SSD NVMe. Aliás, usem com dissipador. NAND Flash é um componente que tem um aquecimento maior. Dito isso, você viu como tudo é muito simples. É claro, é óbvio, lógico, complica um pouco porque você tem que entrar num mundo que talvez você não conheça se você veio só de consoles, mas também não é um bicho de 7 cabeças. E tá aí, aqui no card, o vídeo oficial da Sony. Recomendo muito que você siga as orientações do fabricante. Primeiro, porque o fabricante está extremamente correto da forma com que ele faz o processo de troca. Segundo,
até juridicamente você meio que se espalda, porque se der acontecer algum problema, foi o fabricante que te indicou dessa maneira. Então eu recomendo que você não considere aí, sei lá, o vídeo trocando o SSD do Jorginho Tube, alguma coisa do tipo, tá ligado? Vai lá na Sony, tem conteúdo oficial do suporte, o fabricante está falando para você fazer desse jeito. Segue ele. Tranquilo, então? Essa parte eu quis passar, porque caso tivesse alguma dúvida e também para explicar pra galera os caminhos que tem que seguir. Como eu disse, a Sony fez um excelente trabalho de suporte, tudo que você precisa saber, eu não preciso falar nesse vídeo. Então por que eu falei? Porque é assim que se gera dinheiro no YouTube. Engajamento desnecessário com informação redundante que você poderia acessar com 2 cliques. Agora vamos para a informação de verdade desse vídeo. Apesar de toda essa facilidade, apesar de ser um grande sucesso a questão da implementação e da atualização, ou seja, é um sucesso porque é funcional, várias pessoas já testaram, já implementaram, já existe listinha de SSD NVMe, já tem os top custo-benefício para o PlayStation 5, e aí que a gente entra aqui do Detonando Geek. Para prosseguir aqui, eu só queria falar algumas coisinhas que, apesar que eu acho que isso desengaja um pouco as pessoas e elas ficam um pouco chateadas comigo, mas eu quero que você entenda que o Detonando Geek, eu já falo isso porque eu tô mais de 6 anos nesse canal e eu já sei quais são os impactos que passam na cabeça de algumas pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, cara, eu não sou consultor de vendas e eu não tô aqui para te trazer o melhor negócio da sua vida. Eu não estou do outro lado do balcão para te trazer o negócio da China. Minha especialidade é técnica, eu falo de tecnologia. O dinheiro é com você. Se você quiser comprar ou não, se você tem ou não, quem administra o nosso dinheiro é a gente. Então eu não vou te falar o que você deve ou não deve comprar e eu também não vou ficar palpitando sobre o que é melhor pra você, mesmo porque eu não te conheço de verdade. Só quem sabe o que é melhor pra você é você. Eu acredito nisso. Então eu vou focar na tecnologia. E eu já vou dizer logo de cara que SSDs NVMe's com 5.500 megas de velocidade de leitura, que são os mais baratos e a especificação mínima recomendada pela própria Sony, é literalmente uma grande perda de dinheiro. E por quê? Porque todos esses reviews que estão sendo passados para as pessoas e os benchmarks incríveis medindo velocidade de loading não levam em consideração duas coisas simples. Primeiro, o público de console não é um perfil consumista de periféricos, ou seja, não é um perfil que vai comprar um periférico a cada 6 meses. O público de PC, por exemplo, ele pode comprar um SSD NVMe hoje e lançar outro e o cara vai lá e compra por pura empolgação. No console não é assim. As pessoas compram bens eletrônicos, mas que sejam duráveis. Tanto é que a própria concepção de geração de console dura 7 anos, bem menos do que qualquer tecnologia focada em PC, por exemplo. Outra coisa que não leva em consideração é que o SSD do PlayStation 5 e também até mesmo do Xbox, mas vamos voltar para o PlayStation 5, não é necessariamente só para loadings. Então é bem inútil ficar medindo loading de jogo para ver o tanto de perda e ganho. A questão do SSD do PlayStation 5 é que nem todo console faz parte da sua arquitetura de funcionamento. Ele é um SSD personalizável, tanto é que nenhum outro SSD NVMe do PC consegue atingir a sua velocidade justamente porque ele não trabalha na dobradinha 1, 2, 4, 8, 16 de PCI Express Gen 4. Mark Cerny meteu 12 vias PCI Express dentro deste SSD NVMe e personalizou, tirando ele fora do padrão do mercado com a qual encontra. O gap aí é que a Sony tirou do padrão do mercado o SSD NVMe dela, mas colocou o padrão do mercado para ser a expansão, e aí requer bastante atenção. Quando a gente fala que a arquitetura do console, o SSD do PlayStation 5 faz despejo direto em cima da GDDR6. O controlador de I/O é unificado do próprio SSD NVMe e da própria memória GDDR6 do console. Dessa forma, é importante estabelecer que ele não é só apenas um armazenamento de alta performance para carga rápida. Ele tem sistema de cacheamento e também faz parte do transporte em massa de I/O. Tanto que esse SSD NVMe do PlayStation 5, em arquivos compactados, consegue transportar até 8.9 GB por segundo, quando o nominal de SSD NVMe do mercado é até 7.000.
Isso mesmo, até 7.000. Em 2020, por exemplo, foi anunciado pela Silicon Motion um que poderia chegar a 7.400 megas por segundo. E esse foi o top das galáxias até agora. É o máximo que se tem em PC. Não, gosto, mas eu vi que tem 10, 15 mil megas por segundo. Isso é RAID, é outro assunto. A gente está falando do valor nominal específico do componente NAND Flash em si, não em modificações e configurações específicas dele, a qual o console não vai conseguir atender. E esse daí da Silicon Motion ainda nem tá no mercado. Então, nominalmente, você vai conseguir até 7.000. Você já entendeu que ele chega até 8.9. O limite é até 7.000 que você tem para comprar. Por que você vai comprar um 5.500? Ah, gosto porque ele é mais barato. Legal. Bacana, mas vamos dar uma olhadinha na documentação da própria Sony, onde fala que, desde já, ela não se responsabiliza pelo funcionamento de SSD NVMe por terceiro e ela ainda estabelece que qualquer problema que você tiver com um jogo, você deve copiá-lo novamente para o SSD interno do PlayStation 5. Esse não é um mero aviso e esse não é só uma notificação jurídica para se livrar de algum tipo de problema. Isso é pensando principalmente no futuro. Até agora, por mais que ingenuamente alguém acredite que nós estamos na Next Gen, definitivamente nós não estamos. Nós estamos com experiências, um PLA, um PK, ora com dificuldade de desenvolvimento causado pelas crises de saúde, ora pela dificuldade de inserção desses produtos no mercado causado pela crise dos estoques, que nós já fizemos vídeo, se informe aí pra você ficar ligado. Dessa forma, meu amigo, jogo Next Gen mesmo deve chegar lá no meio do ano de 2022, com sorte, porque provavelmente só chegue mesmo em 2023. E aí a coisa começa a ficar interessante. Dependendo da arquitetura e do modo como é utilizado no SDK e como o desenvolvedor faz o despejo de, por exemplo, texture stream direto do SSD para uma memória e faz o mapeamento e indexação para utilizar com a sua GPU de renderização geométrica RDNA2, tudo isso pode ficar lento e criar um gargalo de I/O. Se você adquirir, por exemplo, agora um de 5.500 megas, você está muito abaixo da velocidade nominal do próprio SSD do PlayStation 5. Então a nossa recomendação pura e absoluta aqui no Detonando Geek é que você adquira, e se precisa adquirir, porque com certeza absoluta a nossa recomendação continua igual ao vídeo que nós já fizemos. Você precisa mesmo de um SSD externo? Com certeza absoluta não, porque não tem jogo ainda que atenda a necessidade de você instalar mais, porque não tá saindo tanto jogo assim e dá para você trabalhar com HD mecânico. É a minha recomendação pessoal, mas como eu disse, a decisão é sua. E se você for decidir, eu recomendo muito que você adquira produtos de PCI Express Gen 4, que é obrigatório, acima de 250 GB, que é obrigatório, e com velocidade nominal de leitura de 7.000 megas. Isso mesmo, 7.000 megas. Esqueça todas essas porcarias de 5.500 do custo-benefício. Você pagou quase 5 pau no console, e agora você vai querer economizar para se lascar lá na frente, quando possivelmente pode sair um jogo que utilize uma carga maior de transferência de I/O e ocasione o quê? Num pequeno travamento, num pequeno engasgo ou até mesmo num load mais específico. Dessa forma você vê também que, como todos esses testes de load são extremamente inúteis. Por quê? Porque é só carga. Eles só estão medindo carga de carregamento de um jogo. E isso não mede as instruções e a operação de I/O que ele efetivamente está fazendo junto internamente no console. E por que não mede? Porque não tem como medir. Nós precisaríamos ter acesso ao SDK do PlayStation 5, formar aí uma concepção de 3D e, sim, nós instruirmos através de uma engine gráfica, por exemplo, a Unreal Engine, como ele deve mover esse I/O. E aí a gente conseguiria realmente pegar o benchmark de verdade. Não essa patagaiada de carregamento de loading de jogo que dá 1 segundo a mais, 1 segundo a menos, isso não quer dizer nada. O lance mesmo do SSD desses consoles de nova geração é a forma de funcionamento interno e como eles apoiam a entrega de I/O para não suprimir tanto a sua GDDR6. Se você não acredita nisso que eu tô falando, então só me explica por que console utiliza GDDR6 e não utiliza memória RAM. Porque é uma arquitetura personalizada, customizada, e foi assim que foi feito. Não só esse console, como também o Xbox, que trabalha através da Xbox Velocity Architecture, que faz esse trabalho também, mas através de meios de software. Ou seja, não se empolgue e não tente economizar nesse momento. Se você quer realmente, precisa dessa expansão SSD NVMe,
7.000 megas pra cima. É isso, cara, a especificação. Lá na frente, você pode ter que ficar transferindo joguinhos de um lado pro outro, porque eles estão dando bom desempenho. Se é assim que você quiser trabalhar, tudo bem, eu não me importo. Fora isso, também teve várias outras atualizações no PlayStation 5, e uma delas é a implementação do áudio 3D para alto-falantes das televisões. E é claro que a gente vai trazer aqui para você um teste conciso sobre isso. Houve modificações? Logo de cara eu falo para você que houve. Mas a ponto de uma experiência, como ficaria isso, por exemplo, em um sistema mais parrudo do que o alto-falante da televisão? Vamos trazer esse conteúdo também aqui para vocês, foi uma parte muito importante. Na minha visão, mais importante que o próprio SSD NVMe. Porque eu vou continuar igual do outro vídeo que eu falei. Eu não vou comprar SSD NVMe nenhum para consoles, enquanto tiver esses preços, enquanto não valer a pena. Eu vou continuar transportando do HD os jogos, mesmo porque não tem jogo suficiente para encher aí 2 teras de armazenamento. A não ser que for jogo velho. Eu sou Gotcose e até a próxima.